ao Senhor por mais uma oportunidade de estudarmos juntos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, lição número 8. Estaremos tratando da teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação. Então, essa é a indagação que estaremos respondendo através dessa lição. Glórias a Deus. Continuando estudando o nosso tema do trimestre, que é sobre o livro de Jó, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Nosso textuário diz o seguinte: e terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Jó, capítulo 11, versículo 18. O textuário diz: segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Então, na nossa verdade prática já vai nos dar essa resposta. Então, estaremos elaborando esse tema através ali dos argumentos de Zofar, da resposta de Jó. A leitura diária, irmão, na segunda está em Jó 11:4. É possível auto-justificar-se diante de Deus. Na terça, Jó 11:5 e 6. Quem pode conhecer a verdadeira sabedoria de Deus? Na quarta, Jó 11:7 e 8. Quem pode desvendar o mistério de Deus? Quinta, Jó 11:9 e 10. Quem poderá impedir os planos de Deus? Na sexta, Jó 20:4 e 5. O júbilo dos ímpios é breve, e a alegria dos maus é momentânea. Sábado, Jó 20:6 e 7. O ímpio, porventura, desaparecerá? Então, os irmãos possam abrir essas referências, examiná-las, para também estar bem subsidiado no que estaremos aprendendo nesse dia. A leitura em classe está em Jó, capítulo 11, de 1 a 10 e 20, de 1 a 10. Então, estaremos vendo aqui os diálogos de Zofar. Jó 11. Então respondeu Zofar, o Naamita, e disse: porventura não se dará resposta à multidão de palavras, e o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens, e zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois tu disseste: a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Mas na verdade, provera a Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é múltiplice em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura, alcançará os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele destruir e encerrar ou juntar, quem o impedirá? Então respondeu Zofar, Jó 20. O Naamita disse: visto que os meus pensamentos me fazem responder e eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por ti. Porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve, e a alegria dos hipócritas apenas em um momento? Ainda que a sua altura suba até ao céu, e a sua cabeça chegue até as nuvens, como o seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que viam dirão: onde está? Como um sonho voa e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que o viu jamais o verá, nem olhará mais para ele o seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. Graças a Deus, Então estaremos examinando esses discursos, esses argumentos de Zofar. Mais uma vez, esse amigo que faz coro com os outros para acusar Jó. Percebe-se então que a teologia de Bildade, de Elifaz, de Zofar, ela está baseada em algo comum, eles criam da mesma forma. E a gente vai perceber então que através dos próprios argumentos deles, que são falhos, são incompletos,
né, são mal aplicados também, a gente vai percebendo as respostas de Jó, Deus ainda, né, dando ali relampejos, né, de revelação ali no meio do sofrimento de Jó, e Deus revelando mistérios ainda para Jó, né, glórias a Deus. Porque Jó tinha um relacionamento sincero com Deus e isso, né, gera frutos, né. É como a Bíblia fala, a palavra de Deus não, ela não volta vazia, né, ela tem que produzir, ela tem que cumprir o propósito dela. E a palavra que estava dentro do coração de Jó, ela produzia frutos. Nessa lição estudaremos o discurso do terceiro amigo de Jó, Zofar. A tese que este último defende é de que o justo não passa por tribulação, ou seja, para ele, se houver tribulação é porque não há justiça na vida da vítima. Essa teologia já esteve muito presente em nosso país. A ideia de que o sofrimento, as tribulações da vida e outros dilemas humanos não são para o cristão não é de todo nova, né? Então, continua, né? Essa doutrina continua. E infelizmente hoje, né, não só naquelas denominações que a gente já conhece, que pregam assim, né? Muitas das vezes a gente vê púlpitos, né, das nossas igrejas sendo invadidos com essa doutrina, né? Hoje em dia já elaboram, né, técnicas humanas, né, de oratória, né, de autoajuda, que acabam, né, infiltrando no meio da doutrina, da sã doutrina, né, coisas que a fazem, né, sofrer, né, porque vem com esses argumentos, não conhecendo o Deus verdadeiro, né, ou subtraindo esse Deus poderoso, esse Deus de graça, esse Deus, né, do qual nos dá as coisas sem termos nenhum mérito, sem termos nenhum merecimento. Então exclui-se isso e centraliza, né, no homem. Né? Aí o homem, como o pastor Aguinaldo Betti, né, ele diz sempre, né, o que se canta, né, hoje na igreja é o que está sendo pregado no púlpito, né? Então muitas das vezes as pessoas estão cantando o eu, né, estão decretando o triunfalismo, né, as vitórias, só vitória, e isso é porque também o púlpito está, né, carente da palavra verdadeira, né, de se aprofundar, né, não ficar só, como diz lá em Ezequiel, né, só molhando o calcanhar, não, tem que se aprofundar na palavra. A introdução diz o seguinte: nesta lição veremos o discurso de Zofar, o último amigo de Jó, a falar na série de debates. Jó 11, 20, né? Capítulo 11, capítulo 20. Ele insistirá na tese de que o justo não passa por tribulação. A semelhança do que pensavam seus amigos, ele faz de humildade. Ele o acusa de se levantar contra a sabedoria divina e aconselha Jó a voltar-se para Deus, né? Então Zofar, né, ele também chega de forma rude, né? Talvez até, como alguns comentaristas dizem, ele era mais rude do que os seus amigos, né? Os outros vieram tentando assim convencer Jó, tentando, né, tratar bem para daqui a pouco dar, né, a pancada. Mas Zofar não, já chega irado, já chega, né, com raiva e trata muito mais duro a Jó, que carecia naquele momento, né, de um apoio, né, de uma exortação, um ânimo. Esses amigos se inflamam, né, pois eles acreditam que Jó está atacando a religião dele, atacando a maneira como eles viam Deus, né, como eles criam a sua tradição, como a gente já viu na lição passada. Né? Então toda aquela teologia que eles formaram, né, através de teoria, né, pois ali as suas teologias, né, eram argumentos humanos e não era prática, né? Eles não tinham experiência com Deus, como Jó vai mesmo demonstrar através das suas respostas, né? Então aqueles amigos, e esse por especial, ele vem com mais dureza ainda contra Jó, né, e não acredita que Jó era inocente. O primeiro ponto diz o seguinte: Deus se mostra sábio quando aflige o pecador, né? Então, baseado nos argumentos de Zofar, né, Deus grande e sábio, certo, né? Como a gente já viu, as teologias de Zofar, de Bildad e de Elifaz, traz alguns, né, argumentos verdadeiros, né, no sentido de que
quando vai tratar da transcendência de Deus, quando vai tratar da justiça de Deus e da santidade de Deus, porém eles aplicam de maneira errada, né? Eles têm uma visão errada disso tudo. E como a gente vai elaborar melhor na lição, a gente vai ver que o que eles pensavam era de uma forma legalista, né? Ou seja, o homem, a partir do momento que ele cumpria determinadas ordenanças, né, ele tinha direito dos favores de Deus, né? Não era nem ele ia alcançar pela misericórdia, não, eles tinham direito. E caso o homem, né, eles iam para o lado do efeito agora, estivesse passando por dor, por luta, por tribulação, era claro, baseado na sua teologia, né, que aquele homem era um ímpio, aquele homem era um pecador. Então Zofar defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino, pois para ele Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus, né? Então Zofar vai dizer assim, não, Jó, você não entende. O que você está passando aí é a sabedoria de Deus, né? Deus, né, ele está aplicando esse julgamento porque ele é sábio. Interessante que Zofar vai dizer assim, e Deus está aplicando ainda menos do que você merece. Né? O que você está passando ainda é menos do que você merece. Né? Ainda não tem pecado seu que Deus não está nem castigando, né? Como ele diz aqui. Né? No verso 5, né, do capítulo 11, mas na verdade prover a Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber o segredo da sabedoria, que é múltiplice em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Ou seja, Deus ainda estava tratando Jó, né? Ou seja, ele estava sendo castigado, né, no pensamento deles, menos ainda do que Jó merecia. Então percebemos que eles julgavam realmente Jó, né? Eles julgavam Jó a ponto de dizer, Jó, a sua iniquidade ainda é maior do que essa. Você merecia mais, sofrer mais ainda. Então você vê a dureza, né? Para quem está precisando de consolo, né, receber tais palavras. Por outro lado, os bons jamais passam por tribulação. Então eles acreditavam dessa forma, né? Que a gente vai perceber no final da lição que Jó demonstra para ele o paradoxo, né, do que eles criam. Ou seja, eles imaginavam assim, que o justo nunca passa por tribulação e que o ímpio perece. E Jó vai demonstrar o contrário, né? E eles vão até que se calar. Com dureza, sem a mínima compaixão, acusam de que Jó se comporta como um animal irracional, um jumento, né? Um jumento montês que não tem entendimento. Então, as suas palavras a gente percebe muita dureza, né? Em todas as suas falas, né? Ele vai comparar Jó aqui, né? Na lição passada, Bildade comparou Jó a um verme, a um animal, né? Que Deus não ia se atentar para ele, não ia ouvir o seu lamento. Aqui eles, né, querem acusar Jó de uma besta, né, um irracional, né, no sentido realmente de tolice, né, que ele não tinha nenhuma sabedoria nele. Né. E a gente vai ver que todo o argumento de Zofar, quando ele vai falar também mais à frente a respeito do ímpio passar, perecer, ser breve, né, ele traz ali o seu modelo, né, o seu pensamento, mas de certo que ele está ali apontando para Jó, está querendo dizer, Jó, é você esse ímpio que eu estou falando, viu? Daqui a pouco a gente vai perceber isso. Segundo item, Deus não é indiferente à ação do ímpio, né? Então, como a gente vê, isso parte de uma verdade, mas aplicam ela de maneira errada. O terceiro amigo de Jó acreditava que ele havia se autodeclarado puro e sem culpa. Para Zofar, se Deus debatesse com Jó, como era desejo deste, não haveria dúvida de que ele ficaria contra o patriarca e não a seu favor, né? Como a gente já viu, para Zofar, Deus ainda estava tratando ele menos do que ele merecia. Nesse embate, Deus revelaria a Jó que estava sendo sábio em tratá-lo como merecia. Logo, Jó seria condenado, né? Então, a lição vai dizer como merecia, né? Mas no texto ainda vai dizer menos do que merecia, né? Era mais grave ainda, era mais duro a sua fala contra o seu amigo, né? Que a gente percebe até aqui que não estão sendo muito amigos, não. Então, terceiro item, tolos se passando por sábio, né? Então a gente está baseando isso aí, esses subitens, né? Aqui do primeiro ponto, Deus se mostra sábio quando aflige o pecador.
baseado no que Zofar, né, pregava, cria, né, ou, né, ensinava, melhor dizendo. Só reage com ironia, ou melhor, Jó reage com ironia à sabedoria defendida anteriormente por seus amigos. Então, Jó 12:2, no capítulo 12, Jó começa a sua resposta. E agora, né, essa sabedoria que era defendida por Zofar. Então, Jó reage com ironia. Né? Vamos ver lá em Jó 12. Aqui na versão NVI. Então Jó respondeu: sem dúvida, vocês são um povo e a sabedoria morrerá com vocês. Mas eu tenho a mesma capacidade de pensar que vocês têm e não sou inferior a vocês. Quem não sabe dessas coisas, né? Então Jó quer dizer, vocês são a sabedoria do mundo, né? Quando vocês morrerem vai acabar a sabedoria, não vai ter mais. Né? Ele responde com ironia. E diz também que ele sabe dessas coisas. Né? A gente vai perceber também que daqui a pouco que Zofar vai dizer, agora você, né, busca a Deus, né? Você ora a Deus, né? E Zofar vai dar uma receita para Jó resolver aquele problema dele, né? Aquele pecado que era tão grave que Deus com sabedoria estava castigando Jó, segundo o seu pensamento. Zofar, pois, pretende representar o próprio Deus em seu discurso, né? Então Jó chega a essa conclusão, né? Que Zofar estava querendo, né, fazer o papel de Deus, e realmente eles não só julgavam Jó, mas condenavam e ainda dizia que Deus estava sendo, né, menos rigoroso do que Jó merecia. Aqui ainda diz na nossa lição, né? O patriarca estava certo que havia uma sabedoria do alto e que seus amigos desconheciam por completo, e quando revelada ficaria ao seu lado. No lugar do julgamento dos homens, há uma sabedoria do alto que sonda os corações dos que são chamados pelo nome do Senhor, pois este não vê como os homens vê, né? Então, de certo que aqueles que acusavam Jó de ser um jumento montês, né, eles também não tinham tanta sabedoria assim a ponto de, né, julgar Jó, como o próprio Jó vai declarar sobre ele, né, que eles estão querendo representar o próprio Deus. Então Jó está convencido de que isso não passava de charlatanismo. Vós, porém, sois inventores de mentira, e vós todos, médicos que não valem nada. Então Jó vai dizer que eles são charlatões, né? São os médicos que não curam, que não têm remédio, e inventores de mentira, né? Ele, portanto, está resoluto em deixar os amigos e ir à procura de Deus. Então lá no Jó 13:3 vai dizer, mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Então Jó tinha convicção de que era inocente. O problema de Jó é que ele não entendia o que estava passando, não sabia porque Deus tinha permitido aquilo na vida dele. E a sua dor era tanta que, através dos seus lamentos, né, muitas das vezes ele desejava não ter nascido, né? Então ele falava além do que devia, né? Depois Deus vai repreender Jó nesse sentido, né? Mas no sentido de que ele era culpado, e naquela pressão que os amigos faziam, confesse, Jó, né? Busca Deus, Jó. Jó tinha certeza que não era por isso que ele estava passando por aquela situação. Ele sabia que Deus estava no controle de tudo, que Deus dava a vida, né? Ele tem um momento que ele vai dizer, vai perguntar aos animais, né? Até os animais têm esse conhecimento, né? Que eles são criados, eles existem por causa do poder, né? Da autoridade de Deus. Então Jó sabia que Deus era o dono da vida, que Deus está no controle de todas as coisas, né? Mas os seus amigos ficavam pressionando para ele renunciar ao pecado, para que ele, né, se purificasse, para que ele buscasse a Deus, que ele confessasse aquele pecado oculto, como a gente viu na lição passada. Então Jó tinha certeza da sua inocência. Não entendia o motivo que estava passando por aquilo, mas mesmo assim ele sabia que era inocente, nesse sentido que ele não estaria pagando esse pecado. O pecado supostamente imaginado pelos seus amigos, né, no seu julgamento temerário, né? O segundo ponto vai dizer a conversão como resposta à aflição. Então a gente vai ver a receita agora de Zofar para resolver o problema de Jó. Purificação moral. Zofar não tem dúvida de que o patriarca está em pecado e por isso a única forma dele se restabelecer
é por meio de uma purificação moral. Né? A gente já viu na lição passada que Bildade acreditava, né, que Jó tinha quebrado, né, a tradição, tinha quebrado o padrão moral. Né? E Zofar então vai trazer a receita para Jó se restaurar, né? A tal purificação moral que ele cria. Né? Ele enumera 3 passos para que isso aconteça: conduta correta, oração e renúncia ao pecado. Né? Então estão aí no versículo 13 e versículo 14 do capítulo 11. Então ele vai dizer: Jó, você tem que fazer assim para que seja restaurado, né? Mais uma vez, né? A sua justiça, né? Que vai dizer: contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele, e se afastar das suas mãos o pecado, e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar-se, será firme e destemido. Você esquecerá as suas desgraças, lembrando-se apenas como águas passadas. Então está em Jó 11, 13 a 16 na NVI. E a gente percebe então que ele dá uma receita, né? Dá uma fórmula para que Jó então se purifique. Está errado essas ações são desnecessárias para a vida do cristão? Não. Viver corretamente, orar, renunciar ao pecado, isso, né, nos é, né, o Espírito Santo nos constrange a viver dessa forma. Por quê? Não para alcançar méritos, né, mas porque nós carecemos de viver assim. Né, porque nós amamos a Deus, nós queremos ter comunhão com Ele. E o que eles vão acusar ou vai, né, receitar para Jó, Jó já fazia muito antes. Né? E o diabo, né, quando ele vai falar ali com Deus, Deus vai dizer: tem visto meu servo Jó, que é, né, um homem sincero, íntegro, né, temente a Deus, desvia-se do mal. E depois a Bíblia vai relatar como Jó, né, se comportava ali com seus filhos. Então Jó orava, Jó sacrificava, né? Jó era íntegro e sincero, então ele não estava vivendo no pecado. Ele tinha pecado, como todos temos, né? Mas ele não era um homem que vivia no pecado, na prática do pecado. Né? Então, essa fórmula que Zofar vai dar para Jó é boa, mas só que a aplicação é errada. Por quê? Porque para Zofar isso aí era como se fosse, né, uma norma, o padrão, né, a tradição, como dizia os padrões lá morais que dizia Bildade. Então era algo apenas legalista, porque era algo que era apenas como se você faça assim, que aí Deus te dá. Né? Então era como se barganhasse com Deus. Né? Eu oro muito, então Deus ele tem obrigação de me atender. Eu sou dizimista, então Deus tem a obrigação de que eu não tenha problemas financeiros. Né? Então você vê que isso é legalismo, né? É você fazer algo esperando algo em troca. Né? Então para ele, essa maneira de agir não era algo com sinceridade, mas era algo apenas de lábios. Né? Como os fariseus, como a gente já exemplificou na lição passada, né? A gente lendo aqui em Marcos capítulo 7, os costumes deles, que acreditavam eles que com isso eles estavam galgando ali o favor de Deus. E não só isso, né? Eles usavam isso também como para se apresentarem como justo diante da população. Né? Lá em Marcos 7 vai dizer assim: os fariseus alguns mestres da lei, vindo de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns de seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem. E observam muito outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros, vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes
religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras. Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Então percebemos que era assim que eles viviam, né? Tinham regras, tinham fórmulas, né? Modelos para que pudessem fazer e acharem assim merecedores, né? Como a gente viu também na lição passada, a doutrina da liberdade era baseada na meritocracia, né? Ou seja, você tinha mérito, você vivia daquela forma, mas Jesus está dizendo, né? Regras ensinadas por homens. E aquilo ali lhe garantia então, né, uma vida justa, uma vida, né, sem provações, sem aflições, e, por final até uma suposta, né, salvação baseada na obra. E a gente percebe então que o que eles queriam que Jó fizesse, Jó já fazia, mas já fazia sem ninguém mandar, fazia porque amava a Deus, fazia porque tinha comunhão com Deus. Entretanto, a ideia de arrependimento de Zofar é mais de natureza externa do que interna. O que está em vista é uma teologia do moralismo salvífico em vez da graça divina, né? Então você é justo, você é santo porque você vive daquele padrão. Mas será que você está vivendo com sinceridade? Ou será que você está seguindo uma norma, uma regra, uma lei? E aquilo ali você considera-se até, né, merecedor de alguma coisa de Deus. Então, era o moralismo salvífico em vez da graça divina. Na teologia de Zofar, as simples práticas desses ritos traziam consigo o poder de conferir o favor divino. Na verdade, isso era o que se conhece hoje como legalismo religioso. Infelizmente, hoje muitos vivem assim. É interessante, eu estava vendo um comentário de um filósofo sobre o livro de Jó, né, o Pondé. Ele dizia assim que a teologia dos amigos de Jó, né, a teologia que as pessoas conheciam naquela época, era uma teologia do ressentimento. É aquela teologia que diz assim que Deus tem que abençoar. É a teologia que diz assim, não, eu estou fazendo assim, Deus tem que fazer assim comigo. Deus tem que me retribuir, né? E Jó, né, segundo esse meu filósofo, o livro de Jó vai revelar então que Deus é, né, um Deus diferente, um Deus de graça, que Ele dá não porque nós merecemos, ninguém merece nada, Ele dá porque Ele é bom, né? A própria palavra gratidão, né? Você só é grato, você só agradece uma coisa que você ganhou, né? Como é que eu posso ser grato por uma coisa que eu comprei? Como é que eu posso ser grato por um serviço que eu paguei? Não, gratidão, né? A própria radical vai vir da graça, de graça, né? E graça é algo que eu recebo imerecidamente, de graça, né? Então, algo que eu não mereço. Então, jamais eu vou viver como os amigos de Jó e cobrar Deus e quando eu estiver no sofrimento dizer o que aconteceu, Deus. Eu sempre fui aqui puro, né? Entre aspas, né? Sempre cumpri os ritos. Não. A gente vive de maneira santa porque nós queremos conversar com Ele, queremos falar com Ele, queremos, né, levantar nossas mãos limpas e orar a Ele e saber que Ele está conosco porque Ele tem comunhão conosco. Glórias a Deus. E não viver de maneira santa para cobrar a Deus ou para questionar a Deus quando estivermos passando por alguma luta, por algum vale. Pelo contrário, Deus deu, Deus tomou, né? Bendito seja o nome do Senhor. Ou como o apóstolo Paulo, o próprio Jesus disse para ele, a minha graça lhe basta. Glórias a Deus, né? Então, esse era o legalismo religioso que Zofar vivia e queria que Jó também vivesse para sair daquele problema. É possível negociar com Deus? Então, estudiosos destacam que Zofar tenta induzir Jó a negociar com Deus, a fim de se ver livre de suas dificuldades, né? Então, faça assim que Deus vai, né? Faça por onde que Deus ajuda, né? Como diz o ditado. Né? Mas não podemos negociar com Deus. A gente faz porque o ama, né? A gente adora Ele em espírito e verdade, né? Paulo e Silas lá no cárcere, né?
não tinha motivo nenhum para adorar a Deus. Tinham sido surrados, estavam lá dilacerados, sangrando, né, num ambiente, né, terrível ali, fétido, né. Mesmo assim eles ainda diziam, eles acharam a ocasião para dizer, vamos louvar a Deus, vamos orar, né. E a Bíblia vai dizer, perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam, glórias a Deus. O diabo acusou Jó de ter uma fé interesseira, com base nas promessas de prosperidade, em troca de sua obediência. Se Jó tivesse seguido o conselho de Zofar, teria feito exatamente o que o inimigo queria, né? Então se Jó falasse assim, Zofar, você está certo, eu vou fazer isso. Aí Jó estava, né, confessando que queria viver com Deus de maneira interesseira também. A gente percebe que quando, lá no começo do livro de Jó, né, Deus, né, está ali reunido com os filhos de Deus, daqui a pouco aparece o Satanás, e Deus pergunta para ele, de onde vem Satanás? Né? E ele disse, eu venho de rodear a terra, né? Ele veio de ali examinar os filhos dos homens, né? E se a gente fosse, né, imaginar o que Satanás viu, o que ele viu? A impiedade, né, multiplicando, né? Ele viu homens maus, né, injustos, e ele viu os religiosos, falsos religiosos, que também estavam buscando a Deus por interesse. Aí Deus fala, mas você viu meu servo Jó? Glória a Deus. É como se Deus dissesse, Jó é diferente. Você acha que só tem assim, é? Só tem pessoas desse jeito no mundo, é? Tem gente diferente. Tem gente sincera no mundo. Tem gente, aleluia, que me ama de coração. E Deus dá o exemplo de Jó. Tem visto meu servo Jó? Né? Como ele é diferente, como ele é íntegro. Amém? Glórias a Deus. Então que nós não sejamos como a maioria, né? Os religiosos, mas que sejamos íntegros, sinceros, temente a Deus e que nos desviemos do mal. Então Jó já era isso. Jó não precisava buscar uma fórmula mágica para alcançar o favor de Deus. Né? Então não adianta, hoje a gente vê muitas coisas, né, complicadas, né, no meio evangélico, né? Muitas campanhas, né? Mas será essa campanha realmente a pessoa está indo ali se consagrar a Deus, está indo ali se integrar a Deus, ou está ali querendo cumprir um número para que Deus tenha a obrigação de abençoar? Então, meditemos sobre isso também, né, irmãos? A angústia de Jó. Diante das insistentes acusações dos amigos e também do silêncio de Deus, Jó dá sinais de desânimo, né? Então Jó era humano. A gente vê que está apanhando e tem que se defender, né, diante dos amigos, embora ele vai dizer, não vou mais me defender, vou me defender agora, eu vou falar com Deus, né? Então ele está desanimado, ele já não quer mais falar com os amigos não tinham mais, né, não demonstrava nenhuma compaixão. Ele manifesta de vez toda a sua condição humana. O justo sofre. Se Jó seguisse com seus Zofar, estaria assinando, então, termo de confissão. Né? Então a gente percebe que, né, Jó estava angustiado nesse aspecto, porque os seus amigos não paravam de lhe afligir. Glórias a Deus. Isso é humano, né? Por isso que muitas das vezes ele dava sinal de desânimo, ele falar com Deus, né, de maneira, pedindo para que Deus, né, encerrasse logo aquela situação, né? Aqui, qual o sentido da vida nessa circunstância, né? Já cheguei a indagar isso, né? Haveria esperança? Até uma árvore, quando tem seu tronco cortado, volta a ter brotos novamente. Mas isso não acontecia com o homem, né? Então, já vai falar sobre isso, né? No capítulo 13. Né? Para a árvore, pelo menos a esperança. Se é cortada, torna a brotar. Os seus renovos vingam, suas raízes poderão envelhecer no solo, seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada, né? E o homem, ele dizia que não, né? Ele diz, mas o homem morre e morto permanece. Né? É claro que a revelação de Deus ainda não tinha chegado, né, no nível lá deles entenderem a questão da vida eterna, né? Eles ainda não tinham esses vislumbres, né? Embora a gente veja aqui no meio da dor, no meio do, né, do ardor ali, do sofrimento de Jó,
ele dá uma, né, eleva os seus olhos, né? E lá no capítulo 19 mesmo, né? Que antes aqui desse capítulo, desse momento que ele está angustiado, ele vai dizer, então, posteriormente, né? Eu sei que meu Redentor vive, né? E por fim se levantará sobre a terra, né? E ele ainda diz o seguinte: e depois que o meu corpo estiver destruído sem carne, verei a Deus. Então Jó tinha um vislumbre ainda de encontrar com Deus mesmo depois da morte. Mas na sua angústia, né? Que antes do capítulo 19, por exemplo, ele está dizendo: a árvore tem uma esperança, mas o homem não tem. O homem morre e permanece morto, né? Era ainda a sua... Ele ainda não tinha a revelação completa, como que vai acontecer, né, durante todo o Antigo Testamento, até a plenitude dos tempos, que é em Jesus. Diante desse quadro, Jó se pergunta: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Era a pergunta de um homem crente e piedoso, porém angustiado, que não tem medo de expressar sua verdadeira condição humana. Então ele dizia para Deus: Deus, por que isso, né? Até quando? Daqui a pouco eu vou morrer, eu estou vendo que não tem mais jeito para mim, né? Então ele estava ali angustiado, né? Ele estava ali, era um crente piedoso, né? Um crente, né? Como diz aqui na lição, né? Angustiado, né? Crente piedoso, porém angustiado, que não tem medo de expressar sua verdadeira condição humana, né? No ponto 3, então, estamos dizendo aqui, estudando: Deus julga e castiga os pecadores. O castigo dos maus. O capítulo 20 contém o segundo discurso de Zofar, né? Então nele, Zofar lembra a Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de ilusão e dura apenas um instante, né? Então Zofar ali não aguenta, né? Mais uma vez, ele nervoso, né? Ele vai dizer: então Zofar respondeu, né? Agitam-se os meus pensamentos e levam-me a responder, porque estou profundamente perturbado, né? Os amigos de Jó se sentiam ofendidos com os argumentos de Jó, né? Com a defesa de Jó. Porque para ele, se Jó era inocente, caía por terra todo o pensamento que eles tinham de Deus, né? Para ele não. Sofreu, é pecador, né? O justo vive na bonança, o justo não tem tribulação. Ele viu que a pergunta da lição é essa: o justo não passa por tribulação? Passa. O próprio Jesus nos garante isso, né? Nos diz isso, que no mundo tereis aflições, né? Mas temos que ter bom ânimo. Então, esse capítulo 20, o segundo discurso, né? Ele vai dizer que vai começar a defender, continuando defendendo a sua tese, dizendo que os ímpios passam rápido, passam breve, né? Eles gozam de uma alegria aqui, mas daqui a pouco estão chorando, segundo o Zofar. Tudo que o ímpio adquiriu de forma desonesta e pecaminosa terá que devolver e restituir. Esse ímpio terá como adversário o próprio Deus, que o julgará e punirá, né? Então, segundo Zofar, ele acreditava que o ímpio não prosperava, não tinha jeito, né? Que era passageiro, né? Ele vai dizer que o riso dos maus é passageiro, a alegria dos ímpios dura apenas um instante. Mesmo que o seu orgulho chegue aos céus e a sua cabeça toque as nuvens, ele perecerá para sempre. Como o seu próprio excremento, os que o tinham visto perguntarão: onde ele foi parar? É interessante que quando ele vai falar desse ímpio, né, ele vai falar: o seu orgulho chega ao céu, é como se ele estivesse, né, dando uma indireta para Jó. Jó, tá vendo? O ímpio, ele cresce, né? Ele está lá né, ele está com um riso na boca, mas um riso passageiro, né? Mas daqui a pouco ele vai estar lá perecendo como o seu próprio excremento, né? As próprias fezes. E os que tinham visto perguntaram onde ele foi parar, né? Como querendo dizer: ó, Jó, você está passando por isso. Ele não queria dar apenas um argumento a respeito da prosperidade do ímpio, mas ele aproveita esse argumento para jogar indireto em Jó, querendo dizer: você, Jó, olha a sua situação, a do ímpio. Aí no capítulo 21, Jó vai responder e vai demonstrar para eles esse paradoxo. Tem certeza que é assim, né? Aí o capítulo 21 traz a resposta de Jó ao argumento de Zofar. Para o patriarca, a tese de Zofar de que os ímpios são sempre punidos era contraditada pela experiência. Então Jó vai demonstrar: você não já viu que tem ímpio que vive até a velhice? Você não já viu que tem ímpio que não tem dor nenhuma e passa toda a sua vida ali, né, em regalias?
Como é que você vai dizer uma coisa dessa se você... Então todo ímpio, todo aquele que está passando por... Tá tendo fartura, quer dizer que ele está sendo fiel a Deus? Então Jó vai, contrapor ele com a própria experiência, né? Era algo que ele falava apenas de teoria, mas ele via que era o contrário. Tinha ímpios que prosperavam, né? Os ímpios poderiam sim ser punidos, mas isso nem sempre parecia acontecer, conforme descrito. Por que razão vivem os ímpios, envelhece e ainda se esforçam em poder, né? Então, para Zofar, né, ele vai dizer que o ímpio, né, ele morre, né? A gente vai ver aqui agora há pouco, né? Ele vai dizer que a brevidade do ímpio é como se ele estivesse comendo uma comida que é agradável, mas só que essa comida está envenenada, né? Mas ele vai dizer aqui também, no verso 18 do capítulo 20, terá que devolver aquilo que lutou, sem aproveitá-lo, e não desfrutará os lucros do seu comércio. Então, o que ele falava era tolice, porque ele via isso na experiência ao contrário, né? Ele vai dizer assim também no verso 10, seus filhos terão que indenizar os pobres, ele próprio com as suas mãos terá que refazer sua riqueza. Também era tolice, porque os ímpios muitas das vezes morriam ricos e deixavam a riqueza para os seus filhos. Ele está dizendo aqui, não, os filhos vão ter que pagar as contas dos pais e ainda vão ter que fazer de novo a sua riqueza. Então os argumentos de Zofar caem por terra quando se compara, né, quando se depara com a realidade, com a experiência. Então aí a verdade vem à tona. A lei da retribuição, ou melhor, a lei da retribuição não se aplica a todas as esferas da existência humana, nem explica os caminhos soberanos do Altíssimo, pois Deus também faz com que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre o justo e injusto. Mateus 5,45. É claro que toda essa recompensa, toda, né, essa paga da sua impiedade, né, nem sempre vai acontecer aqui na Terra, né, mas na eternidade é certo. Né? Deus é justiça, é claro. Né? Então, para Zofar, o seu julgamento do pecado era pela aparência, né? Não, está sofrendo, está no pecado, está gozando fartura é porque está debaixo da graça, do favor, ou melhor, não é nem da graça, né? Era do favor de Deus, do merecimento de Deus, dos bens de Deus, ou seja, era um homem puro. Então, ele não entendia que aquilo ali, essa aparência que ele, ou melhor, esse pensamento, né, aparente que ele tinha, caía por terra, né? Esse argumento era um desfeito quando ia ver a própria realidade, a própria experiência. Então, mas, como o comentarista diz aqui, cita lá o Mateus 5,15, que a chuva vem para todos, maus e bons, justo e injusto, né? O sol também. A conclusão diz o seguinte, irmão, vimos como Jó continua sua defesa contra os argumentos de seus amigos, que insistem em acusá-lo de pecado. Ele está convencido de que é inocente, que não cometeu nada, que justifique, né? Não cometeu nada que justifique tamanho sofrimento. Os amigos de Jó, por desconhecer a razão de seu sofrimento, o acusam de forma impiedosa. E o patriarca, por desconhecer a ação de Deus, nesse episódio, chega ao limite do desespero e desesperança. Todavia, como das outras vezes, mesmo angustiado e não sabendo como Deus permite tudo isso, Jó não diz palavra blasfematória contra o seu Criador. Então, na próxima lição, estaremos estudando a lição 9, que é Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Né? Então, tudo isso a gente tem visto que Jó não blasfemou contra Deus. Né? Ele se lamenta, ele se angustia, como qualquer ser humano faz, mas ele não blasfema contra Deus e nem cede, né, à pressão dos amigos em se declarar culpado, ou tentar buscar o favor de Deus através de um rito, uma prática, né, para que Deus então o restaurasse. Não, ele espera no Senhor, né? Ele sabe que o seu Redentor vive, ele espera que ele vai ser justificado, ele espera para alguém mais justo, alguém que não tem pecado, que possa interceder entre ele e Deus, né? Então ele vislumbra, como a gente viu na lição passada, a cruz. Amém? Vamos agradecer ao Senhor por essa lição, que Deus nos ajude, nos dê uma semana de vida, de paz, e possamos mais uma vez aprender da lição, na nossa próxima lição, estudarmos juntos. Amém? Maravilhoso Deus, mais uma vez somos gratos a Ti, queremos agradecer por esse momento, que o Senhor possa, Pai, abençoar a Tua igreja, abençoar Teus servos, possamos reconhecer, aleluia,
que o Senhor é o Deus da graça. Aleluia. Que tudo que fazemos, Pai, é para, aleluia, Senhor Jesus, agradecer, Pai, aquilo que nós nunca vamos poder pagar, os teus favores. Deus Santo, a vida eterna, a salvação, tudo que o Senhor tem feito por nós, nossa família, obrigado, Senhor Jesus. Jamais poderemos ser gratos por tanto, Pai, aleluia, as bênçãos que o Senhor derrama sobre nós constantemente. Abençoa teus filhos, Pai, livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo permaneça sobre todos, desde agora e para todos sempre. Amém.